Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Hoje o livro é o capítulo 50, né? E já estamos acabando o livro, né? A desencarnação de Fernando. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquela batalha microscópica havia desaparecido, como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade de um raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. O médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos havia dispensado a usual saudação, se aproximou do nosso instrutor, solicitando uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã, que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nossa nobre em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência, às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: nota-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Então ele se deixou levar mais pelo instinto do que pela própria razão, né? Observando-se no mundo celular vasto complexo de disciplina. Ele era uma pessoa que tinha uma vida mais leviana, né? Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, retargiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de desencaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ele precisava saber se ela iria conduzir ele, né? Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda mais pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo aos meus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselham-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa considerar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas, o remorso na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito refletido. Então, assim, era interessante ele ficar só por um tempo, para ele ver o tempo que ele desperdiçou, né? Que as lágrimas, os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito refletido. Então, assim, nesse momento que ele iria ver que ele perdeu mais tempo como se diz, nos instintos do que na razão, né? Para ele ver o que ele perdeu, para ele poder corrigir os erros deles, né? É grande o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando os dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a mancha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto quanto ele como eu, temos conta com a justiça do Eterno. E no que se respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos caminhara até ali, informando atencioso:
Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intenção materna que tem instruções para conduzi-la ao lugar sereno. Há uma casa de socorro onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilo em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Então, assim, ele vai estar num lugar onde terá ajuda, né? Não pelo mérito da mãe dele, né? Já sei, murmurou Aniceto com grave entorno. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, sentou com quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observe como todos eles emitem recurso magnético em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e francamente iluminada parecia ligar os parentes a um enfermo quase morto. Então, assim, a vibração dos parentes lá, naquele sofrimento, naquela angústia, pedindo para que ele melhorasse, estava atrapalhando o desligamento dele, né? Tais socorros, tornou-se Aniceto, são agora inúteis para desenvolver o equilíbrio orgânico. Então, assim, a ajuda ali naquele momento não adiantaria mais, né? Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade da família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou atitude de magnetizador, exclamando: modifique o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo. Melhoram os prognósticos. A pulsação inexplicavelmente está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se assistente à esposa do moribundo. Convém que repousar, levando-a suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. As senhoras mais 2 cavalheiros que se prontificaram a retirar agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara todos e aos poucos os fios cinzentos que ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígio. Não foi necessário dar aquele passo magnético para que ele tivesse a melhora da morte, né, para poder fazer o completo desligamento, né? Abram a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente, no peitoril, e integraram em voz alta. Como é, Fernando? Vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tal só com essa medida a desaparecer. Meia hora passou, dentro do qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-se aos despojos. Reparando-se eu que iniciava a operação pelos calcanhares, terminado na cabeça, e qual, por fim, parecia estar preso ao moribundo por extenso cordão, tal como se está nos nascitudos terrenos. Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu uma extremoção. Chamou o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor entregar todo o cabedal de sua atenção e talvez suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita penetrou o quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelos facultativos espirituais que nos levavam até ali, prestou aos filhos os socorros necessários. Daí em instante, quando a família terrena se desbruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição, constituída de 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência.
reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando com simples mortais. Senti-me fortemente impressionada. Intrigava-me, sobretudo, aparentemente, aqueles no rostos satânicos quando se abriam na janela. Por que semelhantes menosprezam agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que se esperavam ao seu irmão infeliz. Se não penetro na cama de dor, porque a nova presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por algum momento, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando me estimava os companheiros desregrados, mas é por estranhável que venha vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, capítulo 12 da Epístola dos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o seguido invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de seus testemunhos. Então, isso é interessante aqui, que as entidades estavam lá esperando eles por afinidade, né? Então, assim, a gente atrai os semelhantes. E aqui, igual eu vi falando, assim, que há 20 anos atrás, 20 séculos, né? Há 20 anos, né? Cercado de nuvens, né? Falando 20 séculos, cada um, pois, tem o sequioso e invisível a que se devota na terra, né? Então, assim, eu vou atrair o meu semelhante, os meus semelhantes vão afim, eu não vou atrair os outros que não sejam afim de mim. Então é por isso que vem falando, né, orar e vigiar, né? Então assim, a gente tem que realmente permanecer em vigília para não puxar aqueles que não estejam afim, né? E agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar.